Olá, crianças, bom dia! Vamos agora do nosso conteúdinho de história, onde nós iremos abordar, né, esse conteúdo sobre o café e a expansão do café aqui no nosso Brasil. Como nós vimos nos conteúdos anteriores, o nosso Brasil, né, teve o desenvolvimento da agricultura de cana-de-açúcar, depois veio a mineração e agora vamos ver sobre o café. Tá certo? Vimos que não deu certo, né? Não obteve êxito, sucesso na mineração. Depois tivemos também com o açúcar e agora vamos ver o café, o café, né? E sobre a expansão do café. Esse mesmo saboroso que nós nos deliciamos dele todas as manhãs em nossas residências. Então, durante o governo de Dom Pedro II, os conflitos internos foram resolvidos, mas, né, ao longo dos 50 anos de reinado, o imperador enfrentou grandes problemas, principalmente com a escravidão, porque os homens ricos, principalmente como a gente está vendo aí das regiões norte, nordeste e centro-sul, queriam que a escravidão continuasse. Ninguém queria acabar com a escravidão no Brasil, principalmente os grandes proprietários. Por quê? Porque suas fortunas eram baseadas na mão de obra escrava. Né? Naquela época, as pessoas mais ricas eram os grandes proprietários de terra, as pessoas que botavam, né, que tinham os escravos para trabalhar para o enriquecimento deles, dos proprietários, dos seus donos. Porque nós sabíamos que os escravos só eram o quê? Escravizados. Então, nessa época surgiu o quê, gente? O café. E as primeiras mudas de café, elas foram trazidas para cá, para o Brasil, por Francisco de Melo Palheta, tá certo? Um militar luso brasileiro. E o café, ele predominou por muito tempo aqui na economia brasileira. Esse cafezinho aí, o saco, né, de café, como você tá vendo aí, o grãozinho, ok? Depois nós temos aqui o café. O café é uma bebida feita de grãos torrado do fruto do cafeeiro, né? Tradicionalmente é servido quente nas nossas residências, mas também ele pode ser servido gelado, frio. O café era a segunda mercadoria mais negociada do mundo em alguns períodos da década de 1880, né? Tá certo? Perdendo apenas para o petróleo, tá certo? Então, café foi muito negociado nesse período aí no século XIX, certo? 1800. Então, o café, como você tá vendo aí, a sementinha, ele é originário do cafeeiro, né? De cafeeiro, que é uma planta natural da Etiópia, tá certo? E seu fruto era bastante aproveitado pelos africanos. Da África, seu uso passou, né? Para os persas e depois para os árabes, tá certo? E o café ganhou o gosto por milhares, né, de pessoas no mundo todo, faziam parte, né, dessa sociedade dessa época. Depois nós temos a sociedade cafeeira, gente, aí abaixo, como a gente pode estar vendo, ela era composta por sitiantes, agregados, padres e cafeicultores, 3. Então não esqueça, sociedade cafeeira é formada por sitiantes, agregados, padres e cafeicultores. Quem era um padre? Padre, como nós sabemos, né, o sacerdote, o responsável para celebrar a missa na capela. Os agregados viviam de favor na propriedade, né, em geral, em troca de alguns serviços. Sitiantes, quem eram os sitiantes? Proprietários de pequena extensão de terra, viviam na dependência do fazendeiro. Logo, nós temos os cafeicultores, grandes proprietários de terra, as pessoas que detinham o poder naquela época, né? De riquezas provenientes da produção do café, tá certo? Então, nós temos aí, para os cafeicultores, a solução imediata foi comprar escravos do Nordeste ou mesmo contrabandeá-los através dos portos isolados do litoral. Quando eles viram, né, que como naquela época a base escravista, ela garantiu sucesso naquela época, né, no Vale do Paraíba, mas só que em 1850, quando ele começou a ser proibido o tráfico de escravos, isso dificultou a vida bastante dos cafeicultores, né, porque diante essa dificuldade eles tiveram que contrabandear, né, os escravos, principalmente aqui da nossa região nordeste, tá certo? Depois nós temos aqui o trabalho nas fazendas de café, tá aí o pé, né, de café. O café é de origem vegetal, como você tá vendo aí, é de uma árvore.
Temos aí o frutinho dentro dessa casca aí verde, quando ele tá verde, aí vermelho, quando ele tá para ser tirado, né? Aí ele vai ser colocado para ser secado, aí vai quebrar, vai tirar o café, o fruto, né? De dentro, aquele pretinho, como nós conhecemos. Depois nós temos aí que era feita a limpeza nas áreas destinadas às plantações de café. Como a gente sabe, tem que fazer uma limpeza. Como é? Primeiro, gente, eles queimavam a mata. Em seguida, eles iam arar para depois preparar a terra para o plantio do café. Que o café, como a gente vai ver na imagem aí mais na frente, ele é plantado assim em fileiras, tá certo? Enfileiradas, correto? Fica bem interessante a plantação de café. Depois as sementes, elas eram plantadas, tá certo? Após o solo ser queimado, ser aradado e depois ele vai ser plantado. Então, a partir daí, depois que as sementes são plantadas, gente, demora 4, 5 anos para fazer a colheita. Entendeu? Então, é muito tempo. E na realização da colheita, como a gente tá vendo aí, os frutos eram apanhados um a um. Os grãos eram peneirados, primeiro é peneirado na peneira para cair as impurezas, terras, pedras, folhas, gravetos, certo? Para ficar só mesmo o café, a sementezinha, né? O grão de café. E depois os grãos eram lavados e colocados para secar. E só em seguida que eles iam ser socados para remover as cascas, né? Embalados em sacos de juta e finalmente transportados para os portos, ok, gente? Então, presta atenção. O trabalho na fazenda de café. Primeiro o café vai ter que arrumar, né, quebrar lá a vegetação, acabar com a vegetação, depois vai corta a vegetação, depois queima a vegetação, depois vai uma espécie de arado, né, no chão e em seguida que vai preparar a terra, né, e plantar o café. A plantação de café também é muito interessante, mais abaixo aí diz, você sabia, né, que o solo propício para a plantação de café é o solo de terra roxa. E no início aqui no Brasil, quando foi trazidas as primeiras mudas de cana-de-açúcar da África para cá, porque vieram da África, tá certo? Como a gente viu. Quando elas vieram para cá, gente, quiseram logo plantar lá no Rio de Janeiro. Mas lá não deu certo, porque o solo não era o solo propício. Porque nós sabemos que cada vegetação, cada tipo de planta, cada vegetal, ela tem o seu clima característico, ela tem a sua vegetação, o seu solo característico, tá certo? Então, assim é o café, o solo de terra roxa, que é o solo propício para a plantação do café. E aí nós viemos encontrar ele apenas em São Paulo. Aqui nós temos a expansão do café, tá certo? O nosso outro conteúdinho que a tia disse que a gente ia ver, na página 176, que em 1870, outro tipo de migração começou a crescer na região sudeste do Brasil. Principalmente em São Paulo, quando eu tô falando, que foi lá em São Paulo onde desenvolveu-se melhor a cultura de café, da plantação do café, devido ao solo propício, solo de terra roxa. Então, o café, como a tia falou, foi trazido da África para cá, tá certo? Para a América, né, aqui, nosso Brasil, há cerca de 300 anos atrás. Mas devido às condições climáticas, como eu falei, devido terem tentado plantar em outros solos, devido às condições climáticas, não deu certo, não prosperou. Então, somente quando ele chegou na região sudeste, em São Paulo, sim, ele prosperou devido ao solo de terra roxa. E o café era o produto mais vendido fora do país. Isso em 1840. Nessa época, o Brasil era independente e não era mais colônia de Portugal, né? E os escravos são os primeiros trabalhadores das fazendas de café. E os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes europeus. Porque vocês lembram? A época em que o Brasil, né, as pessoas faziam propagandas enganosas para que viessem mais pessoas para cá. Por quê? Porque a mão de obra escrava, os escravos tinham sido libertos, estavam sendo libertos. E assim, não ia ter mais mão de obra barata, mão de obra escrava. Então, eles tinham que fazer essas propagandas para trazer os imigrantes, né, lá da Europa, para vir morar aqui, né? As pessoas que vieram, que moravam em cortiços, que era um tipo de moradia coletiva, que habitavam várias pessoas, famílias. E a produção de café, ela não parava de crescer. E o seu valor era bastante alto no mercado internacional, quer dizer, na Europa, né? Aí fora. Durante a República, o café, ele tornou-se a principal atividade econômica do nosso país.
Porque ele trouxe, presta atenção, por quê? Porque ele trouxe muitas riquezas para as regiões, né, produtoras. Vieram, por exemplo, a industrialização, né? Então, o café era retirado das fazendas em carros de boi. Nós vamos já ver as imagens, em carro de boi ou no lombo de mulas e levado até os portos para que eles fossem ser transportados. Então, nessa época, devido à expansão do café, que estava mesmo assim no auge, né, no mundo, teve-se a necessidade da construção de estradas de ferro no Brasil, que ligavam as áreas dos cafezais até os principais portos, tá certo? De Recife, Rio de Janeiro, né? Então, as estradas de ferro de Dom Pedro II ligavam o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Mas em São Paulo, né, principalmente em Santos Jundiaí, era a principal estrada de ferro que ligava, né, que ligava Santos às áreas de produção do café, localizada no interior paulista, tá certo, gente? Então, aqui, meus amores, vocês podem estar observando as imagens, né? Como a tia falou no início aí, agora há pouco. Como eram transportados nessa primeira imagem, né? O café no lombo, né, das mulas, os animais que carregavam, faziam, né? No começo, os escravos também tinham essa obrigação, conduziam esses animais. E aí, a partir daí, teve-se a necessidade da criação de estradas que ligavam, né, as plantações de café até os portos, para que esse café fosse transportado, porque nós sabemos que ele foi produzido aqui no Brasil, mas ele não ficou só aqui no Brasil. Ele foi muito levado para a Europa, tá certo? Na segunda imagem, nós temos aí que a produção do café, como nós vimos, ela surgiu na tentativa de substituir a agricultura da cana, que se encontrava em declínio, que não estava mais obtendo sucesso, né? A mineração, tá certo? Então, os cafeeiros, eles se apoiavam no mesmo modelo produtivo dos engenhos de açúcar, utilizando principalmente a mão de obra escrava, gente. Escrava. Então, nessa época, os escravos foram, assim, grandes contribuidores da nossa formação aqui brasileira, aqui no Brasil. Principalmente a questão de trabalho, certo? Eles que muito contribuíram, porque a partir do trabalho deles na plantação de cana-de-açúcar, no corte da cana-de-açúcar, né? Todo o processo da cana-de-açúcar. Logo em seguida viemos o quê? Com a mineração, todo o trabalho realizado por eles. E agora o terceiro produto, o café. Então, todo o trabalho realizado pelos escravos. Por isso que eles não resistiam à escravidão, formavam quilombos, fugiam. Nunca aceitavam, certo? Sempre, porque eles eram colocados em condições subhumanas. Aqui nessa outra belíssima imagem, nós temos aí também, para vocês estarem visualizando melhor, a plantação, né, de café, tá certo? Nessa primeira imagem. A segunda imagem, ele já está fazendo a colheita, tá certo? Você pode estar observando aí, elas são plantadas em enfileiradas, e aí eles estão fazendo a colheita do café, você observa aí, né, tirando os grãos. Em seguida aí, ó, o homem já está peneirando com a peneira. Lembram que a tia falou anteriormente? Para que os grãos de areia, tudo caia, né? Passe pela peneira e vai ficar só o que importa, que é o grão de café. Aí nós temos na última imagem a economia cafeeira, o café que é a base da economia, né, do segundo reinado. Nós temos aí, gente, o café em grãos, que é para você ver, né, economia cafeeira. Ele que ainda hoje, né, é de grande consumo nas mesas, né, nossa, né, do brasileiro. Então, você pode estar observando a imagem. Aqui também nós temos essas belíssimas imagens da plantação, né, o café, o grão de café. Então, meus amores, esse conteúdo aqui sobre o café, você tem no nosso livro e você pode estar realizando a leitura na página 172 até a 174. Em seguida, você faça a atividadezinha na página 175. Aí, logo, nós temos a página 176, que é sobre a expansão do café. Você também dê mais uma lidinha e em seguida faça a atividadezinha na página 177 e 178. Então, capriche, releia o conteúdo, tá certo? É um conteúdo simples, fácil,